Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como hoje eu fiz mais de R$ 1.700 de lucro no mini índice operando ao vivo e como eu fiz isso usando uma estratégia simples que não precisa de nenhum indicador. E eu vou te mostrar como eu abri o trade, como eu gerenciei o risco e como você pode fazer para ter esse resultado pelo menos toda semana, R$ 1.500 de lucro arriscando pouco. Então, vamos para o conteúdo que é o que interessa. Lembrando que toda essa análise que você vai ver agora foi feita usando Smart Money, ou seja, Smart Money Concepts, todo o conceito de trade institucional. Primeiro, a gente precisa vir nos time frames maiores para você entender a lógica e o viés de mercado que eu tive para tomar essa decisão de abrir essa operação e tomar esse risco. Então, eu vou vir aqui no de 15 minutos para você entender. Isso aqui que está traçado e essas linhas são justamente o que eu uso para ler o mercado. Basicamente, quando a gente lê o mercado como um trader institucional, a gente não se importa com o indicador, mas a gente se importa com duas coisas muito importantes, que são os topos e os fundos. Então, o nosso objetivo é entender como a gente pode comprar barato, vender caro e participar, ou melhor, antecipar as melhores movimentações, certo? E é isso que a gente faz quando a gente opera feito um trader institucional. E o que você está vendo agora é basicamente a análise que eu faço no gráfico. No caso, eu estava observando que o mini índice estava com uma formação interessante, porque hoje, e eu vou até botar aqui no gráfico no modo replay para você entender, a gente abriu o mercado já numa região que para mim é uma região cara. Como assim, Vini? Como você determina se o preço está caro ou barato? Eu traço uma coisa chamada Fibonacci, que é um conceito muito comum, do fundo até o topo, principalmente do último movimento, tá? Você pode traçar de qualquer fundo até qualquer topo. Só que o ideal é que você pegue a última pernada. Então, a última pernada aqui foi essa daqui. E o que eu fiz foi, eu acredito que a gente esteja trabalhando com uma manipulação, ou seja, o institucional quer induzir o varejo a continuar comprando, porque o varejo compra rompimento, e o institucional captura liquidez exatamente nessas movimentações. Então, essa para mim era uma zona suja, ou seja, muita liquidez aqui em cima, eu esperava que rolasse uma captura e logo depois eu pudesse abrir uma venda. E foi exatamente isso que eu esperei. Eu tomei um stop justamente por isso, você já vai entender por quê. O mercado abriu hoje, aqui embaixo, e logo depois já manipulou até aqui em cima, e eu falei, opa, é minha hora de entrar. E foi exatamente aqui que eu entrei, com o stop acima do último topo e fui estopado. Nesse trade aqui, se eu não me engano, eu perdi R$ 290, mas logo depois eu entrei de novo e consegui recuperar. E a jogada magistral dessa operação foi que eu consegui encerrar exatamente no fundo, porque na minha visão, como eu falei para você, eu determino se o mercado está caro ou barato usando a teoria do prêmio e desconto, que é basicamente dividir o mercado em duas zonas. A zona de prêmio é onde o mercado está caro, ou seja, aqui em cima eu quero vender. E a zona de desconto é onde o mercado está barato, onde eu quero comprar. Ou seja, o nosso objetivo é vender caro, comprar barato. E é exatamente isso que a gente fez aqui. E aqui no meio do caminho, a gente tem o que eu chamo de zona de equilíbrio, que é basicamente o equilíbrio, a região onde os compradores e os vendedores estão caindo na porrada, estão entrando em conflito, é a faixa de Gaza, mas aqui necessariamente não tem um polo dominante, ou seja, não, os compradores nem os vendedores estão dominando. Mas aqui geralmente o mercado acaba rejeitando. E eu tive a sabedoria de fechar o trade aqui, por mais que muitas dessas vezes a ganância batesse, e eu encerrei essa operação aqui com um lucro de R$ 1.700, como vocês vão ver aí na tela, e foi uma operação bem simples, você percebe que eu não usei indicador, a única coisa que eu fiz foi entender a narrativa macro, que era o mercado trabalhando em topo, esperei uma quebra de estrutura, tinha quebrado a estrutura aqui, e eu entrei e botei o stop acima do último topo, mas o que aconteceu foi que eu fui estopado, e o que eu aguardei foi gerar um novo Fair Value Gap, que para quem não sabe é o gap do valor justo, ou seja, uma região que eu posso reentrar, porque ficou um vazio de liquidez ali, então geralmente o mercado vai tocar ali antes de fazer o movimento. Eu esperei tocar no Fair Value Gap e foi até lá embaixo. Inclusive, aqui no canal tem um curso gratuito sobre Smart Money para você aprender sobre essa teoria e como funciona essa análise. E além disso, tem uma aula completa mostrando como utilizar Fair Value Gaps. Então, eu encerrei essa operação com esse lucro, que vocês já viram aí na tela, e depois até o mercado deu novas oportunidades. Eu vou mostrar isso aqui para vocês até por didática. Depois o mercado deu uma oportunidade de reentrada, ele até buscou numa região inferior e justamente fez a estrutura que eu chamo de manipulação de mínima. Ele capturou numa região inferior, quebrou a estrutura e veio aqui em cima de novo. Só que como eu mostrei para vocês, o macro era de baixa. O mercado estava apontando para devolver parte desse movimento e foi isso que aconteceu no restante do pregão. O mercado devolveu a pernada de alta que tinha feito no começo do dia e depois fechou lateralizando. E nesses dias que o mini índice fica lateralizando, fazendo o que a gente chama de zone to zone, basicamente seek and destroy, que a gente chama dentro do trade institucional, ou seja, o que é seek? É quando você quer uma coisa. I'm seeking money, eu estou correndo atrás de dinheiro, eu quero dinheiro. Então, nesse caso, o mercado está seeking liquidity, ele está buscando liquidez, ele está com sede de liquidez. Então, o mercado vai capturar em ambos os extremos, e geralmente nesses momentos a gente tem a oportunidade de fazer esses trades zone to zone
fazer uma oportunidade, uma venda ali em cima, uma compra aqui embaixo, e fica bem legal de operar. E todo santo dia eu opero ao vivo com os meus alunos, justamente aplicando essas estratégias. E aqui embaixo você vai ter um link que vai te encaminhar para o Guia 1K, um guia prático que eu te mostro como fazer os seus primeiros R$ 1.000 de lucro no mercado financeiro, gastando menos de 1 hora por dia, usando o que eu chamo de estratégia 3P1. Se você tiver interesse, clica no link aqui da descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal custa menos de R$ 20 por mês. Deixa o teu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo conteúdo. Tamo junto, é só começo e até a próxima.